Bom, senhoras e senhores, vamos, portanto, começar a chamar para esta conversa Carlos Cogo, diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, já conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas. Cogo, que prazer receber você aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Prazer é meu também. Infelizmente, eu não consigo participar como gostaria, mas quando posso é uma grande honra. Mas você viu, né, Cogo? A gente já criou um produto aqui novo, o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado. Aí a gente consegue captar a nossa audiência também das redes sociais. E aí a gente achou um horário para ter você aqui conosco. Para nós é um prazer. Obrigada, viu? Tá bom, que é nada. O prazer é nosso. Cogo, por que eu te chamei, né? Porque você tem sempre essa visão macro, que eu acho completamente importante do produtor entender. E nesse momento o que nós temos visto é a volatilidade entre as commodities agrícolas se intensificando, a questão da oferta de alimentos ainda preocupando, e isso tudo vem brindando o processo inflacionário global. Todas essas ações e todas essas variáveis estão realmente conectadas e ainda vão andar muito juntas pelos próximos meses? Sim, a resposta é sim. Essas variáveis vão andar juntas ainda por um período que a gente pode chamar de um período indeterminado. Nós temos uma situação, Carla, o caso da guerra, ele é um caso que veio apenas a se somar. A gente não pode agora colocar todo esse problema em cima do conflito, né? É óbvio que a invasão da Rússia na Ucrânia é uma primeira guerra global de fato, né? É o acontecimento mais assim, importante desde a queda do Muro de Berlim. Mas, na verdade, o conflito não é a causa dessa crise global atual de preços de alimentos, né? Os preços de alimentos eles já vêm em alta desde lá do início da pandemia, quando começamos a ter problemas de logísticas, e aí nesse período de 2020, 2021, se causou um equilíbrio enorme no mercado, né? Conforme foi ocorrendo a reabertura das economias, a demanda vinha se reaquecendo, retomando, entrou um choque de capacidade de oferta super reduzido no mercado. Isso tudo foi travado por vários gargalos de logística e de produção, fábricas paralisadas por Covid. Até hoje temos fábricas indianas, chinesas paralisadas, falta de navios, falta de containers. E tudo isso realmente levou a essa situação atual que nós estamos vendo. É uma coisa inusitada, Estados Unidos com uma inflação de 8,8% ao ano, o Brasil ainda com uma inflação anualizada na casa dos 8% a 9% ao ano também, a própria Europa, a zona do euro, com uma inflação acima de 4% ao ano, que é muito alto para parâmetros europeus e parâmetros norte-americanos, né? E além disso, para finalizar esse comentário inicial, a gente teve muito dinheiro injetado no mercado, né? Por exemplo, os Estados Unidos colocaram no mercado 6 trilhões de dólares como estímulos, né? Fontes de estímulo para a economia. Isso é equivalente a 26% do PIB dos Estados Unidos. O Brasil colocou 12% do PIB através da ajuda emergencial e outros recursos, FGTS. O Japão foi recordista, colocou 54% do PIB de estímulos monetários. Então, tudo isso acabou gerando esse processo inflacionário. Esse processo inflacionário de alimentos, ele é realmente globalizado. Não há nenhum motivo para a gente chegar no supermercado e dizer que os alimentos estão em alta aqui no Brasil, porque o Brasil é um produtor de alimentos. Não, os alimentos estão em alta onde se produz alimento, onde se consome alimento, onde se importa alimento, onde se exporta alimento. Fogo, o Rafael Lima nos pergunta, nós já podemos afirmar e apontar que estamos num novo ciclo de alta das commodities, ou aquele ciclo, né, como você citou, a gente já vem falando disso desde o início da pandemia, e você pontuou isso várias vezes no Notícias Agrícolas. É um ciclo de alta, é um ciclo claro de alta. Esse ciclo continua ou trata-se de um novo momento? A gente precisa tratar isso ainda como um momento, embora possa parecer um momento bastante prolongado para chamar de ciclo, eu prefiro ainda não chamar de ciclo de alta de commodities. Agora, o que a gente já começa a perceber é que essa duração desse período de preços em patamares elevados pode ser muito mais duradouro do que se imaginava, né? Eu acho que o primeiro fato relacionado a isso é que
No caso da Covid, por exemplo, aqui no Brasil a situação felizmente está começando a ficar sob controle. Nós temos um recrudescimento do problema agora em pontos importantes, como o caso que está acontecendo agora em Xangai, lockdown em Xangai, toda essa polêmica em Beijing, em Pequim também, onde pode ser acionar um lockdown de novo, portos chineses superlotados, sem capacidade de embarcar, desembarcar. Aí também isso acontece nos portos da região do Mar Negro. O que a gente está vendo é que esse patamar elevado de cotações de oleaginosas, grãos, açúcar, trigo, lácteos, carnes, ele deve realmente se prolongar por um bom tempo. Mas eu acho que agora a grande questão já não é mais tratar do tema de ciclo, super ciclo, novo ciclo. O que está se observando é que provavelmente a gente está partindo para um novo patamar de custos, e isso talvez seja um vetor diferente, ou seja, talvez mesmo passado tudo isso, passada a pandemia solucionada globalmente, a gente vai ter uma situação nova de custo. A gente tem vários exemplos disso. Os chineses, por exemplo, afirmando que não pretendem mais vender para a América do Sul ou para a América do Norte ou outros destinos defensivos baratos, como se vendia glifosato há 2, 3 anos atrás, né, a valores muito mais baixos que os atuais. A questão da divisão que vai acontecer depois da guerra, de blocos políticos, Rússia, China versus OTAN, União Europeia, Estados Unidos. Isso tudo pode tratar, nós estamos passando por um momento também para lembrar que nós estamos em alta no preço da energia em nível global, dessas tentativas de mudança de matrizes energéticas, de carvão para gás natural, do gás natural na Europa querendo sair do gás natural que depende da Rússia para outra matriz energética, examinando outras alternativas, né? Fotovoltaica, até mesmo energia nuclear. Todos esses movimentos, na verdade, eles vão criar patamares novos de custos. A gente já está vendo isso em vários setores onde os custos de insumos, de matérias-primas, não estão cedendo mais, mesmo com uma retomada de produção por parte dos países fabricantes. Então, talvez o que a gente está chamando de super ciclo, ciclo de alta de commodities, seja um ciclo persistente de alta de custos. E isso, obviamente, vai levar a preços, patamares mais altos de todas as commodities agrícolas. Então, esse somatório todo provavelmente vai levar as commodities agrícolas para outras médias de preço muito superiores às vistas antes da pandemia. Eu acho que esse sim, o raciocínio nesse momento é o mais adequado, até porque, para finalizar de novo, eu acho que todo mundo já tem certeza que essa guerra dura bastante. Era uma guerra que eu, pelo menos, julgava que ia durar, sei lá, 48 horas, 72 horas, a Rússia ia esmagar a Ucrânia, tomar Kiev, e a situação voltaria a uma certa normalidade, né? Não, a gente já está agora vendo uma guerra endêmica, onde está se criando já um suporte de armamento dentro da Ucrânia para continuar combatendo. A Rússia parece já estar cansada do conflito, está sofrendo baixas, e isso vai criar regiões de milícia, umas controladas pela Rússia, outras controladas pela Ucrânia. Isso pode ser virar o que aconteceu com a Síria alguns anos atrás, que aconteceu com a Chechênia, com o Afeganistão, e perdurar por muito tempo. E aí a crise vai se prolongando, a situação de suprimento de commodities, de insumos vai se prolongando também, e os preços vão continuar se situando em patamares elevados. O problema disso tudo é que, para o produtor agrícola brasileiro, é que os custos também poderão seguir em patamares elevados. E à medida em que ele tem custos em patamares elevados, ele tem uma dificuldade de ampliar a sua oferta, abrindo novas áreas, ou convertendo, revertendo novas áreas, né, Kogo, ou investindo mais em tecnologia para aumentar a sua produtividade. Esse raciocínio faz sentido? Realmente o nosso potencial de aumento de oferta global de alimentos acaba ficando limitado por conta desses custos muito altos? Faz sentido, sim, mas primeiro a gente tem que pensar o seguinte: o aumento de custos, ele também, assim como a inflação de alimentos, ele também é um aumento de custos em nível global. Então, aquele país que tiver, né, o menor impacto desse aumento de custos na sua rentabilidade, vamos pegar um exemplo da soja, né? A soja vai deixar uma margem muito menor do que deixou
eu estou falando já em 22, 23, o que deixou em 21, 22, que está colhendo agora, e em 20, 21. Menor, mas ainda dentro da média da última década. Já os Estados Unidos, por exemplo, tanto na soja como no milho, estão com as menores margens dos últimos 20 anos. Então, aqueles que tiverem margens ainda positivas vão conseguir continuar crescendo. Agora, eu concordo com uma primeira ideia de que o nosso ritmo de expansão ele vai ser mais moderado. Nós mesmos na consultoria, nós estamos prevendo uma área plantada de grãos para a próxima temporada de 75,3 milhões de hectares, seria um aumento de mais ou menos 1,5 milhão de hectares em relação ao que foi plantado, né, nessa safra atual, e é bem abaixo do ritmo visto nos últimos anos. A gente vinha crescendo ao redor aí de 2,3%, 2,4% de área ao ano. Então, a coisa vai andar num ritmo, pelo menos nesse primeiro momento, é certo que a coisa vai andar num ritmo menor e vai também afetar já de imediato a questão de investimentos, né? A questão de maquinário, silo, pivôs de irrigação. Nós temos que lembrar que, ao mesmo tempo, nós estamos tendo em alguns países, não em todos, outros já estão discutindo esse tema também, mas aqui já está se praticando isso, que é um forte aumento da taxa de juros. E um forte aumento da taxa de juros é um inibidor de investimento. E isso não está acontecendo só no Brasil, né, Kogo? Inclusive, você recebeu uma pergunta aqui bastante interessante. Eu vou abrir aqui para você, a gente recebeu pelo YouTube, do Kleber Eduardo. Caso os Estados Unidos aumentem mais a taxa de juros mais do que o esperado, o dólar no Brasil pode subir forte e elevar o preço da soja, mas aí te pergunto, o preço de todos os nossos produtos, Kogo? Exatamente, o Kleber está correto, exatamente esse seria o comentário complementar nosso. Isso que está sendo ventilado hoje há muito tempo nos Estados Unidos, só que agora parece que está ficando muito mais perto de se concretizar e, ao mesmo tempo, deve ocorrer na Europa, que é um aumento de taxa de juros, a Europa que pratica juros tão baixos quanto os Estados Unidos, realmente poderia novamente puxar o dólar para cima, bem puxado, claro, elevaria os preços das commodities no Brasil, como soja, milho, trigo, etc., mas, por consequência, também aumentaria novamente ainda mais o nível de custos. Kogo, tem algum setor ou acho que setor, quando a gente fala de custo de produção e olhar para os fertilizantes com a continuidade da guerra, ela traz bastante preocupação, já a gente pode falar sobre isso, mas existe algum produto que te traz mais preocupação nesse momento? Ou é soja, ou é milho, ou é trigo, ou é uma combinação? Nós temos visto o mercado de óleos vegetais completamente volátil também, o mercado de farelo também volátil. Tem algum produto, quando a gente olha para o agronegócio mundial, que te traga mais preocupação nesse momento? Não, realmente não tem nenhuma dúvida sobre essa resposta, é trigo, obviamente, até porque assim como o Brasil não é um player importante em trigo, né? A gente vem aproveitando esse momento para expandir a área de trigo. O Brasil tem uma área muito grande de potencial para a expansão do trigo, mas só para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia, né? O trigo ele equivale hoje a 20% das calorias em nível global. Não é pouca coisa, é o segundo grão mais produzido no mundo atrás do milho, né? O milho você tem 1,2 bilhão de toneladas, o trigo você tem aí na casa de 780 milhões de toneladas. Vou dar um exemplo, por exemplo, a questão da África, tá? A África importa 85% dos alimentos, inclusive é um grande importador do Brasil. 33% de tudo que a África importa, não de trigo, de alimentos, tudo, vem da Rússia e da Ucrânia. Então, essa questão do trigo, onde eles têm, dependendo do ano, 25% a 30% do fornecimento global, e que vai atingir várias economias, inclusive economias frágeis, como as economias africanas, que têm déficit alimentar, que têm dificuldade de acesso a alimentos, vai causar uma ruptura muito grande, né? A guerra da Ucrânia ela afetou 25% do comércio mundial de trigo e 20% do comércio global de milho, né? E 12% de todas as calorias comercializadas globalmente. Não é pouco. Preocupa muito, não tem uma solução de curto prazo. O que a gente está vendo? Países vetando exportações. A gente viu agora essa semana
a Tailândia, né, bloqueando exportações de óleo de palma, a gente está vendo países vetando exportações de trigo, ver os grandes compradores de trigo tentando realocar suas compras de outra origem, mas mesmo que a gente vá usando os estoques, essa realocação de origens para suprir os mercados não é fácil assim. Claro, ela é mais fácil nos grãos do que, por exemplo, em fertilizantes, mas não é fácil. Então, a gente já começou a criar problemas de suprimento de alimentos para várias economias. Claro que as mais frágeis são as mais atingidas, né? As africanas, as latino-americanas e assim por diante. Então, sim, nós temos um grande problema e o primeiro de todos, sem nenhuma dúvida, porque é um alimento básico em nível global, é o trigo. E é tão interessante que quando a gente pensa justamente nessa condição que você destacou, né, Kogo, da gente pensar num primeiro momento que essa guerra poderia durar algumas horas, alguns dias, a gente já está com mais de 2 meses, e me parece que o fim desse conflito está cada vez mais distante, né? O presidente ucraniano não cede, diz que vão até o último homem na Ucrânia. O Vladimir Putin diz: não testem a minha paciência porque tenho aqui armas nucleares e posso utilizar. Quer dizer, isso também, ao lado de outros fatores, como é o caso do crescimento econômico da China, que é um fator que também traz muito questionamento nesse momento, ali no macro cenário, tudo isso vai gerando muita incerteza, muita insegurança e muita nebulosidade nas projeções, né? Isso também acaba atrapalhando os planejamentos e os investimentos, não? Ah, com certeza, não tem nenhuma dúvida. É um efeito dominó, é um processo de cadeia. Agora, nesse momento, eu também já fico com a mesma convicção de que a guerra pode durar meses, quiçá anos. Já não pode mais falar nisso, porque o que se viu foi uma Rússia com toda a sua estratégia equivocada, né, e perdida, e agora também, não totalmente, mas com grande parte das suas transações financeiras desconectadas do SWIFT, né, do Sistema Internacional de Transações Financeiras. Não é tudo, é em torno de 85%, mas ela fica alijada de receber em dólares e euros e também de exportar e manter a sua economia interna funcionando, já está com a inflação na casa acima dos 50%, já deve passar de 100%, o rublo se desvalorizando. Então, e mesmo que uma coisa importante também que a gente sempre fala em palestra, em live, é que ainda supondo uma hipótese muito otimista, né, que a guerra acabasse, por exemplo, semana que vem, o pós-guerra ele não seria tranquilo. A Rússia seguiria com sanções econômicas, seguiria desconectada do SWIFT, sem acessar suas reservas, dos 600 bilhões de dólares que ela tem de reserva, 320 bilhões de dólares estão depositados em euros ou em dólares, em países onde ela não tem mais acesso a essas reservas. Então, esse pós-guerra, ainda que acontecesse agora iminentemente, logo, logo, ele continuaria trazendo os reflexos similares aos atuais, né? Mas mesmo assim, eu não acredito que vai encerrar logo, infelizmente. Isso vai se arrastar e vai criar um sistema onde esses dois países que são importantes no contexto de grãos, de insumos, de petróleo, de energia, fiquem aí à deriva do mercado global e o mercado global tentando se reorganizar para consertar todo esse estrago deixado e ainda sob a ameaça de que possam se tomar atitudes mais drásticas e piores do que as que já foram tomadas, né? E, Kogo, o mercado me parece que estava esperando que uma safra saudável, cheia do hemisfério norte, pudesse vir para começar a equilibrar, pelo menos começar a equilibrar as relações entre oferta e demanda. Mas, nos Estados Unidos, o plantio começa com certa preocupação, excesso de chuvas em alguns pontos do Corn Belt, falta delas em outros. Como é que você está avaliando esse início da temporada 2022-23, não só para os Estados Unidos, mas para o hemisfério norte de uma forma geral, até porque a China também está tendo problemas, por exemplo, né? Primeiro, eu até prefiro, nesse momento, pensar numa safra normal, até porque os Estados Unidos, como todo mundo sabe, tem uma frota de maquinária agrícola muito grande, talvez a relação frota-hectare, pelo que a gente tem de comparativo aqui na consultoria, é a melhor do mundo. Então, eles têm capacidade de retomar um plantio rapidamente, acelerar, e
Então, vamos pensar numa safra normal. O problema é que, mesmo uma safra normal, o que seria a safra normal? 125 milhões de toneladas de soja, 360 milhões de toneladas de milho, não é suficiente para recompor estoques globais e vai ficar ainda mais limitado o estoque global final de passagem para a próxima temporada, e isso vai continuar criando um fortalecimento das cotações futuras. Então, uma safra do hemisfério norte também, incluindo aí China, que não tem grandes capacidades de expansão, incluindo o próprio Canadá também, que tem mais relevância no trigo, e incluindo os Estados Unidos, não terá capacidade de recompor isso. Nós vamos ficar ainda na expectativa da próxima temporada da América do Sul, que também tem aí, como vocês mesmos estão sempre reportando e relatando muito bem com entrevistas, etc., esse risco adicional de, novamente, pelo terceiro ano seguido, a gente ter que conviver na América do Sul com laninha. E você acha que, como é que você está vendo essa questão do laninha, Kogo? É uma preocupação já muito factível e a gente tem que ter atenção a isso, e isso vai intensificar essas preocupações e essa volatilidade muito forte no mercado? Não vai ser precificado nesse momento, mas essa preocupação já existe no produtor, ele já está preocupado com isso. Pega o caso do Paraná, pega o caso do Rio Grande do Sul, o próprio sul do Mato Grosso do Sul. São regiões que já sofreram uma ou duas vezes seguidas, duas quebras de safra. Uma quebra de safra é insuportável, duas quebras de safra são completamente insuportáveis, 3 quebras de safra eu não tenho termo para usar para 3 quebras sucessivas de safra. É uma situação muito difícil. Tirando fora todo o prejuízo também que o produtor já teve, poderia ter no futuro, tem a questão de que essas quebras se sucedendo uma a outra vão diminuindo a capacidade produtiva da América do Sul, né? Lembrando que essas quebras têm atingido também duramente a Argentina, que teve quebra forte no milho e na soja, e tem atingido também o Paraguai, que é um player importante, o Uruguai também. Então, isso tudo vai entrando para a conta e criando mais déficit de oferta em nível global. Kogo, você, na sua experiência, você já tinha presenciado um momento como esse, onde a gente tem esses custos generalizadamente altos para todos os produtores mundo afora, essa preocupação com o clima em muitos países produtores importantes no contexto mundial, essa costura de tantas preocupações, você já tinha vivenciado um momento como esse? Não, eu tenho 31 anos de consultoria e ainda mais 7 de governo, né? Eu tive no Ministério da Agricultura. Pois é. Assim, com este formato, esse somatório, eu acho que melhor reflete a opinião de um consultor amigo meu que diz o seguinte: nós temos uma coisa que é a tempestade perfeita. Essa que está acontecendo agora é a tempestade depois da tempestade perfeita. Ou seja, realmente é uma combinação absurda de situações simultâneas. A última grande alta de commodities, mas também de custos e de insumos, foi em 2008, na crise financeira global, onde os fertilizantes atingiram o máximo de 10 anos, 20 anos também, que está acontecendo agora de novo, né? Só que agora nós temos uma alta de fertilizantes, de insumos, nós temos uma alta de minérios, nós temos uma alta de carvão, de níquel, de alumínio, de energia, de gás natural, de petróleo, quer dizer, de embalagens, de fretes marítimos, de logística, de frete interno. É uma situação completamente generalizada, falta de produtos, falta de componentes para manter a produção, falta de matérias-primas. Então, não é só alta de preço. É isso que, por exemplo, eu tenho falado muito nessa questão de fertilizantes. Agora o problema já não é mais a alta de preço já está incorporado no conjunto de problemas. Agora é o risco ainda iminente de se ter uma escassez. Isso sim eu nunca vi, porque eu já vi muitas altas assim pontuais de fertilizantes. Uma delas, a última, foi em 2008, realmente foi muito forte, foi quase tão forte como o atual, mas não houve falta, é diferente. Houve uma especulação imobiliária e de derivativos, etc. Sim. Tudo explodiu. Agora não. Agora nós estamos falando de alta com problema de risco de falta do produto que está em alta. E isso realmente é bem inusitado. E o produtor fica muito receoso para tomar suas decisões diante de um quadro desse. Kogo, para a gente concluir
a nossa conversa dessa manhã, como sempre, muito rica, né, muito completa. A gente consegue dar alguma orientação para o produtor nesse momento? Olha, tenha atenção a isso, não desvie os olhos disso. A gente consegue dar, porque a gente não vai conseguir falar, né, Kogo, a venda ou não venda a sua soja, venda ou não venda o seu milho. Claro que isso exigiria uma entrevista para a gente falar só de soja, só de milho, mas eu queria entender de ti, assim, se a gente tem alguma orientação geral para dar para o produtor, para que ele possa passar por essa turbulência toda sem ser pego no contrapé. Essa é a minha preocupação com o produtor. A gente consegue trazer uma orientação geral para o produtor brasileiro nesse momento? Eu creio que a melhor coisa nesse momento não é realmente a gente ficar mais tão ligado a essa questão de preço. A gente tem preços elevados, sim, hoje. A gente está com patamares muito altos. É o maior patamar de preços de alimentos da história. É o segundo maior preço de soja em dólar deflacionado pela inflação americana. É o segundo maior valor da história. É o segundo maior valor do milho. É o maior valor do algodão na história. É o maior valor do trigo de toda a história. Então, eu acho que essa é uma preocupação que, de fato, ela não existe. São cotações muito elevadas no Brasil, deixam margem para quase todas as atividades. Então, eu acho que o foco agora, essa orientação é a mesma que eu estou dando em todas as lives que eu faço, eu tenho abordado esse assunto, comprar imediatamente os insumos. Quem não está acreditando num risco de problema de falta mesmo de defensivos e de fertilizantes até a hora necessária de uso, está bastante assim, eu diria, não desinformado, mas bastante relaxado com uma situação que não permite titubear, tem que tomar essa atitude de uma vez. Nós temos aí um risco de pelo menos 20 a 25% de falta de potássio no Brasil, porque não há como alocar dos fornecedores globais tudo que o Brasil precisa. O Brasil importa 91% do potássio que usa, 85% dos fertilizantes, e também nos fosfatados também existe um potencial de escassez que pode não ser atendido a tempo. O fato de as importações que entraram no acumulado de janeiro e abril estarem praticamente iguais ao que entrou em janeiro e abril do ano passado não é nenhum alívio, só dá uma sensação que é relativamente falsa de que está tudo correndo bem. Essas importações que estão entrando em grande quantidade, inclusive de navios russos em line-up dos portos brasileiros, sim, todas foram contratadas em setembro, outubro e novembro do ano passado. Nem se falava em guerra. Né? Então, tinha-se o quê? Preço alto, que nós já estamos vendo agora. A média de importação de fertilizante em abril é de $634 por tonelada, na média de todos os tipos de fertilizantes, que é 130% acima da média no mesmo período do ano passado. Agora, a partir de agora, novas cargas, por exemplo, da Rússia, que é o maior supridor de fertilizantes do Brasil, vai ficar muito mais difícil de ser contratado. Então, quem não está acreditando no risco de escassez está numa área realmente de risco de tomada de decisão. Essa que é a grande orientação que pode ser dada, tome a sua decisão de comprar insumos o mais breve possível, que é a única coisa que está na mão do produtor agora, que o preço não está na mão dele e está elevado, está atrativo. Com certeza. Kogo, muito obrigada por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Um prazer receber você aqui. Como eu falei, né, a gente tem uma audiência no Bom Dia Agronegócio muito qualificada, muito questionadora. Ter você para responder essas perguntas para nós é um prazer. Obrigada. Bom final de semana para você, mas boa sexta-feira de trabalho, que eu sei que seu dia ainda vai ser bastante cheio, né, Kogo? É isso mesmo. Bom dia a todos também, um excelente dia, excelente semana e que tenham todos um ótimo ano, um ótimo ano agrícola. O Brasil continua muito bem no agro e vai assim continuará. Tá? Um bom dia a todos aí e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, Kogo. Um abraço. Eu que agradeço. Até mais, meu amigo. Até.